Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos e todas com a graça e a paz do Senhor. Cumprimentá-los e dizer que Deus tem nos abençoado. E através das bênçãos do Senhor, Ele tem ministrado essas grandes oportunidades de estarmos juntos e de celebrarmos ao Senhor. Que Deus continue a abençoar a sua vida, a vida da sua família. E assim, meu querido, meu irmão, minha irmã, você possa cada dia transmitir alegria, fé e esperança e salvação para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor. Queremos destacar a nossa alegria, dizer que Deus tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, o livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 47. Salmo de número 47, onde nós estaremos convidando todos a adorarem ao Senhor. Diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai com vozes de júbilos a Deus. Pois o Senhor é altíssimo e tremendo, e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. O Senhor subiu por entre aclamações. O Senhor subiu ao som de trombetas. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Deus querido e eterno Pai que estás nos céus, nós adoramos a Ti. Honramos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por este momento. Esses momentos oportunos que nos dás, ó Pai, a estarmos juntos para adorarmos a Ti. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por todas as pessoas que estarão nos recebendo nos seus lares. Obrigado porque a bênção do Senhor está adentrando a esta casa através deste canal de comunicação. Que o Senhor continue a abençoar, ó Pai, cada pessoa que está nos assistindo, cada família que está nos acolhendo em seu lar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe também a Igreja Presbiteriana Independente de Arapiraca. Todos os membros da igreja, aqueles que visitam a igreja, aqueles que são membros participantes. Abençoe o conselho desta igreja, inclusive também o pastor, este Pai que o Senhor conhece, sabe do coração dele, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Queremos que a Tua palavra continue a nos dar guarida, a nos garantir, ó Pai, sempre, Pai, que nós tenhamos orientação e discernimento. Nós sabemos que é pela Tua palavra que somos iluminados e inspirados, iluminados em Ti, ó Pai. Por isso nós cremos na Tua palavra e ministramos e ela é ministrada aos nossos corações para a edificação do Teu povo e para o louvor da Tua glória. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós dissemos anteriormente, esse é um culto de oração. E por se tratar de um culto de oração, então nós estaremos fazendo um momento de intercessão, momento de compartilharmos então da palavra do Senhor, transmitindo esses momentos para que cada um de vocês possam também serem abençoados em seus lares. Meus queridos, nós estamos sempre nesse período de oração, orando também pela nossa igreja. Tanto a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, quanto a Igreja Presbiteriana Independente de Arapiraca estarão aniversariando agora, no dia 31 de julho. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, fundada em 1903, dia 31 de julho de 1903. E a Igreja Presbiteriana Independente de Arapiraca, fundada em 31 de julho de 2000
e 10. Ambas estarão celebrando ao Senhor os seus aniversários. E por esse motivo nós estamos também alegres, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E por isso, meus queridos, nós queremos também convidá-lo a orar nesse momento. Quero convidá-lo a orar pela nossa direção, orar pela direção da nossa igreja, orar, meus queridos, também por todos os membros, orar pelas famílias, orando, agradecendo a Deus também pela direção da Igreja Presbiteriana Independente Nacional, que tem, através do presidente reverendo João Luiz Furtado, trazido a palavra de fé, de esperança, de motivação nesse período de pandemia. E é muito louvável, muito agradável, porque o Senhor tem abençoado também nesses períodos. E nós temos certeza de que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ao longo desta caminhada, aquela igreja que aparentemente nascia fraca, uma igreja pequena, uma igreja que teve a coragem de dizer não em um momento dramático da história, e por causa de afirmar a sua fé, a sua certeza da incompatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil surgia em 1903 como uma igreja brasileira, entendendo a missão de ser uma igreja brasileira para o povo brasileiro. Meus queridos irmãos e irmãs, tem se passado esses longos anos da nossa trajetória e o Senhor tem nos sustentado. Nosso lema é ser uma igreja que tem pouca força, somos uma igreja que tem pouca força, mas uma igreja que não nega o nome de Jesus Cristo. Porque independentemente da nossa capacidade, independentemente da nossa condição social, econômica, nós cremos que o nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é quem tem sustentado a igreja. Porque em nome de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. Em nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso, nós estamos celebrando com alegria, celebrando com esperança, celebrando com convicção, com certeza, a salvação que Deus nos tem concedido. Eu quero convidá-lo a orar em nome de Jesus Cristo. Ore por nós, ore conosco. Em nome de Jesus, oremos. Querido Deus, Pai eterno, Senhor dos céus e da terra, oramos a Ti e agradecemos o Teu nome pela providência que o Senhor tem tomado em nossas vidas. Pai querido, obrigado pela vida da Igreja Presbiteriana Independente em todo o Brasil. Obrigado pela direção da nossa igreja, desde o presidente, o reverendo João Luiz Furtado, a toda a diretoria da Assembleia Geral da nossa igreja. O Senhor continue abençoados, ó Pai, grandemente. Oramos também pelo nosso presbitério Sergipe. Que o Senhor continue a abençoá-lo, ó Pai, esse presbitério que administra a região de Sergipe e Alagoas possa ser constantemente dirigido pelo Senhor, inclusive abençoando a vida do presidente, presbítero Marcos Messias Salles, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo, orientando sempre no caminho das decisões acertadas para que a tua igreja possa crescer e progredir também na graça e no conhecimento do Senhor. Pai querido, nós oramos pelo conselho da nossa igreja. Que o Senhor abençoe, Pai, cada membro do conselho, o pastor, os presbíteros, o presbítero e as presbíteras, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, sempre nos dando unidade, discernimento, orientação para continuarmos firmes nos teus caminhos. E que as medidas que sejam tomadas pela igreja, Pai, sejam sempre focando na glória do Senhor e na edificação do teu povo. Porque estes são os principais projetos para a sua igreja existir. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Nós estaremos, nesse momento, compartilhando um cântico. Esse cântico a música Eu Te Louvarei.
salvação. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. És tu, única razão da minha coração, ó Jesus. És tu, única esperança que até porque, ó Jesus. Ouvinte fui ajudado, tua salvação tem aplicado. Hoje amor tem meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Isso és tu, única razão da minha coração, ó Jesus. És tu, única esperança que até porque, ó Jesus. Ouvinte fui ajudado, tua salvação tem aplicado. Hoje amor em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Senhor, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, te louvamos, Senhor, e o céu acontecerá continuamente em nossos lábios. Aleluia! Comigo, em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Vamos festejar! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Hoje eu só vou te ensinar Deus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Te louvamos, Senhor! Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa música com a interpretação
do cantor Ronaldo Bezerra, a música Eu Te Louvarei. Que Deus continue nos abençoar em nome de Jesus e que a nossa disposição seja sempre para louvar e adorar o Senhor. Meus queridos, nós faremos uma oração por iluminação do Espírito Santo. Logo em seguida estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Pai, porque a Tua palavra nos foi dada. Obrigado porque nós podemos aprender a partir dela, como uma bússola, como um manual de instruções, como também, ó Pai, uma recomendação sobre quem nós somos e qual a nossa função, a nossa vida. E que nos aponta o caminho, a direção e nos fala sobre o grande amor de Deus. Nós estamos diante da Tua palavra e essa palavra tem sido a razão da existência de todas as coisas. Tua palavra nos diz, ó Pai, que por meio da Tua palavra as coisas foram criadas. E Jesus Cristo, como encarnação divina, nos trouxe também a Tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos dá a conhecer e aplicar a Tua palavra em nossos corações. Nesse momento, nós te pedimos que pela Tua misericórdia, Pai, nos concedes a entender, que os nossos olhos sejam abertos para contemplar as maravilhas da Tua lei. E assim possamos viver uma vida que honra, glorifica e engrandece a Ti. Por meio da Tua palavra, que o Senhor seja glorificado, que a Tua igreja seja instruída e que este Teu humilde servo, em seu meditar, possa ser também iluminado pela Tua palavra para falar aos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nosso texto bíblico está no livro de Salmos 119, no versículo 15, que diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não esconde de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpastes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Aceitaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes, ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com esse texto que nós acabamos de ler, desde o versículo 15 até o 27, desse grande salmo de número 119, bastante conhecido, por ser o maior de todos os salmos da Bíblia, nós queremos compartilhar com você sobre a importância e a relevância de conhecermos e vivermos a palavra de Deus. É interessante entendermos que nesse texto, Davi fala sobre o seu compromisso de viver a palavra de Deus. E ao mesmo tempo implora para que Deus lhe dê sempre também a possibilidade de realizar. Meus queridos, Davi teve uma caminhada de muitas transformações. Uma caminhada extremamente impactante.
desde um jovem de tenra idade, um jovem muito precoce, que era um pastor de ovelhas no sentido literal. Enquanto os irmãos dele se dedicavam como soldados nas frentes de batalhas. Davi também era um jovem músico, isso nós sabemos, as suas habilidades musicais. E em um dado momento, Davi foi também convidado para tocar no palácio. E Davi conheceu então, a partir dali, a sua ascensão ao mundo da política, ascensão a um mundo socioeconômico completamente diferente do mundo em que ele estava. E também uma ascensão a um outro universo cultural bem diferente do que ele estava. Naquela situação de um restrito pastor de ovelhas que passava a maior parte do tempo no campo, Davi então se torna um homem que frequenta o palácio, que convive com soldados, que convive com a hierarquia e, diga-se de passagem, com o chefe máximo da nação, o rei Saul. Então Davi convive com as situações de ser admirado e ao mesmo tempo perseguido. Ele convive com essas situações. Podemos dizer que Davi era um jovem, um homem acostumado a viver as situações extremas. Mas podemos dizer, acima de tudo, que Davi era um homem que andava segundo a palavra de Deus. E por viver exatamente a dimensão da palavra, Davi desenvolve com Deus um relacionamento muito profundo. Davi aprendeu a não se esconder de Deus. Diria, não tentar se esconder, né? Porque de Deus ninguém se esconde. Davi expressará isso de maneira muito categórica, inclusive no Salmo do número 139. Quando diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me deito ou me levanto. Tu esquadrinhas o meu andar e até o meu pensar. Então, podemos dizer que Davi desenvolveu com Deus uma grande intimidade. E o que marcou a vida de Davi foi justamente essa intimidade com Deus. E Davi diz, Senhor, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Acho interessante entender que preceitos de Deus, orientações, determinações. E Davi diz também, Senhor, eu também terei respeito pelas tuas veredas. Veredas são caminhos extremamente difíceis, são caminhos muitas das vezes complexos. Veredas não são caminhos largos, acessíveis e conhecidos. Veredas são caminhos que somente pessoas que têm coragem e intimidade trilham. Veredas são inclusive caminhos, falamos da intimidade, porque muitos dos que só conhecem as veredas, aquelas pessoas que conhecem profundamente o local, conhecem profundamente o destino, e muitas das vezes as veredas são mostradas ou são apontadas às pessoas com quem se tem intimidade.
Porque as veredas não são os caminhos oficiais. Não são os caminhos que todo mundo conhece, mas são caminhos específicos com destinos bem claros e definidos. Algumas veredas, por exemplo, podem sair dos quintais das casas. Bem ao contrário de um caminho oficialmente reconhecido, que sairia sempre na frente da casa. Algumas veredas podem terem como destino, talvez até mesmo a porta da cozinha, como disse, os fundos da casa. E por serem caminhos pouco trilhados, por serem caminhos convexos e complexos, muitas das vezes, esses caminhos são vistos como caminhos tortuosos e desprezíveis. Pelas veredas não se tem condições de andar a passos largos. E de carro, por exemplo. E Davi estava dizendo: Senhor, terei respeito pelas tuas veredas. Ou seja, Senhor, terei respeito por aquilo que o Senhor me mostrar. Pela intimidade do Senhor. Eu terei respeito por andar de acordo com as tuas regras e os teus caminhos, sejam eles quais forem, por mais fáceis ou difíceis que sejam. Em um tempo em que as pessoas querem dizer como Deus deve agir, nos dias de hoje, em um tempo em que grande parte das pregações falam sobre você é importante para Deus, e o foco está sempre em Deus fazer aquilo que você quer. Muitas das vezes, podemos dizer na grande maioria das vezes, a expressão desse versículo nos chama a atenção para entendermos. Andar com Deus exige de nós que andemos pelos caminhos que Ele determinar. É ato de coragem e de intimidade. É ato de coragem e de intimidade. A palavra de Deus nos diz que os segredos do Senhor são para aqueles a quem Ele ama. São para aqueles a quem Ele ama. E você? Tem conhecido a vontade de Deus? Ele diz assim: terei prazer nos teus decretos, versículo 15. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Palavra decretos, desígnios, determinações. É interessante entender que nem sempre os decretos de Deus são bem aceitos. Muitas das vezes porque os decretos de Deus não pergunta o que nós queremos. Deus tem uma vontade própria. A nossa sociedade em que parece que Deus tem sempre que dizer o que nós queremos, fazer o que nós desejamos. Em uma sociedade em que por amor não se impõem limites, não se estabelecem condições. É preciso pensar: que Deus é esse que você pressupõe seguir? Saiba, meu querido, que Deus tem personalidade própria e tem autoridade como tal. Deus não é condicionado às nossas vontades. Deus não é condicionado aos nossos pressupostos. Deus toma as decisões que nos contrariam, e é bom que Ele faça isso. Porque não fosse isso, Ele seria escravo da nossa vontade, e não seria Deus. E não seria Deus. É para quando se tem conhecimento de Deus e se anda com Ele, se tem prazer nos decretos do Senhor. Acho interessante que essa ideia de ter prazer
Ela não é uma ação sentimental, mas é o resultado de uma decisão. O apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, e Paulo diz assim, Paulo pode dizer isso porque Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a estar contente. Porque eu tanto sei ter quanto não ter. Existe uma sociedade hoje que tudo parece que coloca para baixo. É uma sociedade mimada. Que se Deus não faz a vontade dela, logo pensa em desprezar o Senhor e não ter mais prazer na lei do Senhor. Mas o salmista Davi, como disse no Salmo de número 1, porque o justo tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O salmista Davi disse: então eu terei prazer nos decretos do Senhor. Isso significa eu decido ter prazer na lei do Senhor. Eu decido ser feliz. Eu decido não se tornar ranzinza. Eu decido não se tornar resmungão. Eu decido não me tornar blasfemo. Eu decido não me chatear com a vontade de Deus. Eu decido obedecer alegremente à vontade do Senhor. Aleluia. E você? Tem decidido? Paulo chegou a dizer assim: olha, nós pertencemos ao Senhor. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Paulo chegou a dizer assim: olha, pois já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma decisão, é mais que um sentimento. É mais que um sentimento. E você tem tido prazer na lei do Senhor? Davi disse assim: eu sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Aqui estão os segredos pelo qual Davi toma essa decisão. Davi tem consciência de que não é dono do mundo. Davi tem consciência de que está nesse mundo de passagem. Por isso Davi diz assim: olha, Senhor, eu sou peregrino. Não esconda de mim teus mandamentos. Ou seja, Deus, como eu posso chegar ao meu destino se eu não seguir as tuas orientações? Não pretendo ficar peregrinando na terra para todo sempre, até porque esse não é o meu lugar. Interessante que quando nós lemos também as cartas de Pedro, por exemplo, Pedro se refere àquela igreja como a igreja da diáspora. Só quem tem consciência de que está de passagem por esse mundo não se apega a ele. Só quem tem consciência de que tem um destino traçado na sua trajetória se preocupa em saber e seguir esse destino. Eu não estou falando aqui de fatalismo, mas de Deus que sabe qual é o nosso destino. Ele estabelece o nosso destino, não apenas sabe, porque saber é tomar ciência. É Deus quem decide o nosso destino. E é Ele quem nos faz trilhar por esses caminhos. Você não veio ao mundo para ficar. Você veio ao mundo de passagem. Você é peregrino. Eu sou peregrino. Então não dá para se apegar a este mundo como se nossa vida se resumisse aqui. Por isso Davi diz assim: olha, eu sou apegado aos decretos do Senhor e não a este mundo, porque aqui eu estou de passagem, eu sou peregrino.
Senhor, não me permitas ficar circulando. Me aponte os teus caminhos. Eu sou peregrino, para onde eu vou? São os teus decretos que orientarão qual é o meu caminho, o caminho a seguir. Meu destino, onde chegar. E ele diz assim, olha, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Quem conhece a vontade de Deus sabe que ele é justo. E não tem medo do juízo de Deus. A palavra de Deus nos diz, em verdade vos digo, Jesus Cristo disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele disse, inclusive, que quando vimos o princípio das dores, quando vimos guerras, terremotos, pestes, quando vimos pai contra filho, irmão contra irmão, quando vemos esse momento de extrema desolação e da abominação do pecado, nós não devemos entrar em pânico, mas pelo contrário, devemos olhar, levantar os nossos olhos para os céus, porque está perto a nossa redenção. Está perto a nossa redenção, meus queridos. Confie no Senhor. Deus não tarda, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas porque o Senhor é benigno, não querendo que nenhum se perca. Ele nos tem dado esse privilégio, a oportunidade de viver nesse mundo na expectativa constante da volta de Cristo e do nosso retorno à nossa eterna morada, porque aqui nós estamos apenas de passagem. A palavra de Deus nos diz então que Deus julga os ímpios, os soberbos, os malditos que se desviam dos mandamentos. Na nossa sociedade há um certo conceito de justiça própria, que quer impor as condições do julgamento de Deus. Primeiro, é preciso reconhecer que todos nós somos pecadores. E porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E estão debaixo de julgamento e maldição. Deus salvará a quem Ele decidir salvar. E condenará a quem Ele decidir condenar. É livre a escolha de Deus. É o livre-arbítrio de Deus colocado acima do livre-arbítrio do homem. É liberdade de Deus. Ele não é cativo, ele não é subordinado às nossas vontades. E Deus exerce julgamento livre e espontâneo, dizendo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não tiver querer ter misericórdia. Você acha que você é livre para fazer as suas escolhas, mas Deus deve ser escravo da sua da justiça que você pensa que tem? Que você tem? Deus é livre. Então o salmista Davi diz, exerce, Senhor, o teu juízo sobre os ímpios. Porque é por meio do juízo do Senhor sobre os ímpios que a verdade de Deus, que a justiça de Deus resplandece. Na misericórdia para com aqueles que Ele decide salvar e na execução do castigo para com aqueles que Ele decide condenar. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Davi demonstra a sua confiança em Deus e a sua confiança na sua vida cotidiana e obediência a Deus. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são meu prazer, são os meus conselheiros. Comentamos sobre essa questão, e o salmista Davi diz assim, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. É pela palavra de Deus que nós temos vida. Jesus Cristo disse, não quereis vir a mim para ter vida? Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Que a palavra do Senhor esteja abençoando a sua vida. Que você seja abençoado e fortalecido no Senhor. E que sejam os decretos do Senhor, eternos decretos de Deus, se cumpram na sua vida, porque Ele há de cumpri-los. A palavra de Deus nos diz que Deus cumprirá cabalmente a sua palavra. Quer seja abreviando-as, ou quer seja prorrogando-as, mas o Senhor cumprirá. Porque Deus não está na sua promessa, ainda que a lua tenha um tardia. Nesse período em que alguns estão atentos, estão preocupados, outros estão completamente alheios, eu quero convidá-lo a orar, a confiar na palavra do Senhor e andar segundo os decretos do Senhor, a exercer fé e confiança no Senhor, porque a palavra de Deus é vida, é mais edificante, é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos do coração. E há vida nas palavras do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Oremos. Deus eterno e querido, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela ministração da Tua palavra. Ao tempo que oramos também pela Tua igreja, pelos membros da nossa igreja, por todos aqueles que temos orado constantemente, te pedimos que o Senhor esteja abençoando-os e fortalecendo. E que o Senhor esteja ministrando a palavra do Senhor em seus corações. Em nome de Jesus Cristo. Oramos e consagramos a Ti as nossas vidas e a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Que o Senhor seja adorado eternamente e sejamos submissos a Ti para todo sempre. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto e agradecemos a todos que estiveram acompanhando essa transmissão. Que Deus o abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe, que seja abençoado e fortalecido na graça e na força do poder do Senhor. E que você adore ao Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Muito obrigado. Receba a bênção, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja contigo e com todo o povo de Deus na meio de toda a face da terra, hoje e para todos sempre.